Eu fui juíza da Vara de Família durante 15 anos e realizei mais de 18 mil audiências nesse período. E as histórias do fim do amor, das separações, que envolvem filhos, que envolvem família, que envolvem alimentos, pensão, guarda, são histórias muito ricas. Então, todos os dias eu chegava para fazer audiência e eu ficava impressionada com a densidade do drama que tinha na minha frente. E para me ajudar como profissional, para eu conseguir compreender que dores eram aquelas, como é que aquelas pessoas passavam por momentos tão delicados e sobreviviam ao fim do amor, eu comecei a escrever essas histórias. E a vontade que eu tinha em alguns momentos era ter uma câmera na minha mão, porque eu falava, gente, isso é dramaturgia pura, porque as histórias vinham prontas. Então, com um acúmulo dessas histórias, eu trabalhei ficcionalmente. Algumas situações que são mais repetidas, que acontecem com muita frequência, ciúme, desamor, ressentimento, ódio, uma paixão. E trabalhei 36 histórias que me ajudaram a contar um pouco da minha experiência, que me transformaram numa juíza com um olhar um pouco mais cuidadoso para a tragédia que chega numa sala de audiência e que acabou virando um livro, que eu fico muito feliz com a possibilidade de ver essas histórias contadas circulando por aí. Como é, sendo uma juíza, né, tendo que lidar com a frieza da lei e, ao mesmo tempo, lidar com as contradições humanas? Como foi isso? É uma experiência muito dura e muito profunda do ponto de vista humano, porque a gente lida com o que o ser humano tem de melhor e de pior. Ninguém vai à justiça porque gosta. As pessoas vão à justiça porque precisam. E quando se trata do fim do amor, a expectativa é que na justiça todos os problemas vão ser resolvidos por um juiz. E isso não é verdade. Não tem juiz no mundo que resolva as questões do afeto e do coração. É uma experiência rica, humana, mas muito triste também, né? Porque a gente observa as tragédias acontecendo ali o tempo todo. Algumas histórias são especialmente tristes. As histórias que envolvem crianças e disputa de guarda são histórias muito tristes de contar. As histórias que envolvem identidade, pessoas que às vezes passam a vida inteira e não conseguem um documento que inclua no mínimo de cidadania necessário. Esse livro acabou funcionando meio como uma síntese das transformações na família ao longo desses últimos 15 anos, porque são histórias, algumas que aconteceram há mais de 10 anos e outras muito recentes, e acaba criando aí um diagnóstico do quanto nós temos nos transformado com relação às relações familiares, incluindo outras pessoas, madrasta, padrasto, companheiros homoafetivos, como a família foi ficando mais plural e, por outro lado, como os valores do consumo foram ficando mais insidiosos nas relações familiares. Então, se por um lado nós avançamos imensamente com reconhecimento de direitos, com a multiplicidade, com respeito à pluralidade, com respeito à individualidade, por outro lado, a sociedade também sofreu com a imposição do consumo e com a voracidade do dinheiro e do prazer e da obrigação de felicidade, do direito de felicidade, do prazer individual. Então, são esses conflitos hoje que fazem assim, as maiores histórias e os conflitos mais fortes em vara de família. Como conciliar o que a gente avançou em humanidade com o que a gente tem perdido, por outro lado, com a avalanche do consumo e do prazer obrigatório. Até que ponto um juiz de vara de família pode deixar que o seu sentimento e as suas intuições afetem as suas decisões? Olha, o papel de um juiz de família não é ser um psicólogo, não é resolver as questões e os conflitos que devem ser tratados na psicanálise quando objeto de terapia. O papel de um juiz é um papel constitucionalmente desenhado. Um juiz precisa decidir sobre as questões que envolvem a separação. Isso o quê? Com quem vai ficar a guarda, como é que vai ser a visitação, quanto vai pagar de pensão, como vai ser feita a partilha do patrimônio. Isso tudo é objeto de decisão do juiz. Agora, a emoção é sempre presente, não só em vara de família. Assim, qualquer processo que chega na mesa de um juiz envolve conflito de pessoas que estão desesperadas, esperando que o Estado dê uma solução para a angústia que elas vivem. Então, se reconhecer na dor do outro
me faz uma juíza melhor e mais segura para decidir as questões objetivas que eu preciso decidir.